Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida lendária conhecida como a partida do Gambito dos 8 peões, porque nessa partida o jogador William Ballard em algum momento acaba gambitando todos os seus 8 peões para dar um belíssimo checkmate. É uma miniatura e uma partida tão louca como essa não poderia ter sido jogada em outra época que não a era romântica do xadrez em 1884. Você pode perceber que tá faltando um cavalo aqui na posição do Ballard, mas isso é proposital. É porque já que ele era um jogador bem mais forte do que o seu adversário, ele resolveu dar um cavalo de vantagem pro oponente. Sem mais delongas, vamos à partida, que essa daqui é interessantíssima, né? Temos E4 por parte do Ballard, E5, e aqui ele decide jogar, é claro, o gambito do rei. Quando você tem um cavalo a menos, você quer que a posição seja o mais caótica e agressiva possível. E o adversário aceita o gambito com E por F4. Então, no momento que ele joga o F4, ele acaba expondo essa diagonal, então ele tem que lidar com a ameaça de dama em H4 cheque, e por isso ele joga cavalo na casa de F3. E o adversário, na verdade, joga uma linha bem curiosa, que é a defesa do Max Euwe, né? Bispo na casa de E7. E essa daqui é uma maneira de jogar o gambito do rei que é jogada até os dias de hoje. Então você vê que o adversário era mais fraco do que o Ballard, mas era um jogador relativamente forte também, né? A ideia de jogar bispo na casa de E7 é que agora não tem uma boa maneira de você parar o bispo na casa de H4 cheque. Então, já que você não consegue parar o lance, né? Quer dizer, conseguir você consegue jogando G3, mas isso vai muito contra o espírito da abertura. Depois de peão toma, o peão de G já fica isolado, já vira um problema, né? Tem, por exemplo, cavalo em F6, se você avançar chutando cavalo em E4, você vê que o peão de G já se torna um problema. Se você não avançar chutando cavalo, vamos dizer que você defendesse com um cavalo que não existe, né? Você vai ter que defender aqui de dama ou defender aqui de peão, né? O jogador de pretas vai jogar D5 e a casa de G4 talvez seja um problema. Então, já que não é muito desejável para as brancas jogarem G3, as brancas só jogam bispo em C4 e deixam o cheque vir e beleza. Já que não tem nada que eu possa fazer para impedir, bispo cheque e nessa posição o Ballard decide jogar peão na casa de G3, mas para poder ganhar um tempo, para poder fazer o seu roque e envolver a torre com o tempo na partida, ao mesmo tempo que ele libera a coluna F. Então, peão toma na casa de G3, ele não tem interesse em tomar de volta, ao invés disso ele faz o roque, e ele dá a opção para o seu adversário se livrar de mais um dos seus peões jogando peão toma H2, ao ponto que ele jogaria com toda certeza rei na casa de H1, no entanto o jogador de pretas decidiu que essa talvez não seja a melhor das ideias, porque se eu fizer isso, eu só tô ajudando o adversário a levar o rei para uma casa mais segura e potencialmente abrindo mais uma coluna para as brancas atacarem. Então, aqui o jogador de pretas decide que ele precisa desenvolver um pouco. E ele aproveita do fato que ele tem um cavalo a mais, ele joga um lance de desenvolvimento bem curioso, né? Se ele joga cavalo em F6, o cavalo vai ser chutado. Então ele joga cavalo em H6, ficando de olho, super protegendo a casa F7 para ideias de bispo por F7 e um descoberto de cavalo depois, já que a torre também está na coluna F, e ele responde ao lance peão na casa de D4, descobrindo um ataque aqui no cavalo e também controlando o centro, de uma maneira que ninguém jamais jogaria aqui, ele faz um roque. E a verdade é que nessa posição, bispo toma cavalo é um lance que você jogaria sem nem pensar, porque você dobra peões na frente do rei do adversário. Só que, se bispo toma cavalo for jogado, o jogador de pretas pode só tomar de volta. E acredite ou não, pretas ainda estão ganhando, porque as brancas, como tem um cavalo a menos, precisam dar um jeito de dar checkmate. Se ficar trocando peça demais, o rei tá exposto, mas não vai ter peça suficiente para finalizar a partida. As brancas têm que manter material no tabuleiro e, portanto, não jogam bispo toma cavalo, mas sim jogam um lance muito curioso, peão toma G3. Falando, ó, já que você não vai tomar, eu vou, você pode tomar o peão de G, mas agora a coluna H, a coluna G e a coluna F não possuem peões por parte das brancas e eu utilizarei dessas colunas para lançar um ataque contra o seu rei. Então, o William Ballard joga rei na casa de G2, ameaçando o bispo e abrindo aqui toda a primeira fileira para que ele possa colocar a torre em G1, em H1, em F1, onde for melhor aqui na posição. E o Ballard, o adversário dele, né, o Joseph Fagan, responde jogando o bispo de volta para a casa de D6, que é um lance bem feio aqui na posição. Voltar o bispo para a casa de D6 definitivamente não é a maneira de seguir. As pretas têm uma quantidade tão grande de material que precisam desenvolver, precisam tirar as peças aqui para jogar. Não adianta nada você ter vários peões a mais, você ter um cavalo a mais se todo o seu material tá na oitava fileira. O lance correto para o jogador de pretas teria sido D5, sacrificando o peão com o tempo no bispo,
Claro, as brancas aceitariam esse peão, e agora ele tem tempo de envolver o restante das peças no jogo. Em vez de bispo D6, um dama D6 defendendo teria sido mais adequado. Mas ele volta o bispo para a casa de D6, e agora o tempo será utilizado pelas brancas para lançar o ataque. Torre na casa de H1, ameaçando aqui o cavalo uma segunda vez, botando pressão, e dama na casa de F6, defendendo. Nessa posição, parece que as pretas caíram no duplo, mas não é o caso porque o jogador de pretas consegue sair com cheque, então ele joga dama G6 cheque. Nós temos o rei na casa de F1, ao ponto que, na verdade, o adversário, o Joseph Fagan, ele deixa o bispo caindo aqui, né? Ele não vai jogar bispo em E7, nem bispo em B4, ele deixa o bispo caindo e ele gera uma contra-ameaça muito forte com o cavalo em F5. Com a ideia, é claro, de que se você tomar o bispo, você vai levar cavalo G3 perdendo a torre. Então, torre G1 atacando a dama, e nós temos uma situação muito desagradável, porque de repente, nós temos aqui duas peças atacadas ao mesmo tempo para as pretas. A dama está atacada e o bispo está atacado, então a perda de material é inevitável. Aqui, o Fagan novamente vai tentar o dinamismo para gerar um ataque, ele joga cavalo em G3 cheque. Temos rei em F2, novamente temos uma peça atacada, na verdade, uma peça atacada e cravada e outra peça atacada também. Então ele joga cavalo em E4 e aqui, não querendo uma repetição de lances, né, o William Ballard joga na casa de E1, fugindo com o seu rei. E aqui nós temos bispo na casa de B4 cheque, C3, e novamente o bispo saiu do ataque na casa de D6, mas ele tinha que fazer alguma coisa com cheque, a dama tá atacada, o bispo tá atacado, a perda de material é inevitável. Então o jogador de pretas, ele decide que, já que nessa posição não tem como salvar tudo, eu vou sacrificar o meu cavalo com tempo na dama, então cavalo por C3. Caso você capture a minha dama, eu capturarei a sua dama com um cheque descoberto do bispo, por sinal. E se você tomar o meu cavalo, eu tomo na casa de C3. E na verdade eu entreguei um cavalo, eu ganhei 2 peões de maneira imediata e talvez eu ganhe a torre na casa de A1, caso você não consiga se defender de maneira adequada. Então, rei na casa de F2, tem um ataque assim em cima da dama, então dama em C6 sai atacando o bispo, e depois de bispo em D3, aqui o adversário joga bispo toma a torre. Nós temos nessa posição uma vantagem de 9 pontos de material por parte do jogador de pretas. Uma vantagem gritante, uma vantagem muito, muito grande de material. Sobraram somente 3 peões aqui na posição branca, mas acredite ou não, essa posição com 9 pontos de material a menos é quase igual. A vantagem que o Stockfish dá para as pretas é uma vantagem mísera de 1 ponto, né? Porque é como se as pretas só tivessem um peão a mais. Por quê? Por conta do dinamismo que tem as brancas aqui, com o ataque do par de bispos em cima do rei do jogador de pretas, e mais importante, porque tá tudo na oitava, não adianta você ter peças a mais se essas peças não estão participando do jogo. Então agora, o Ballard começa a sacrificar mais peões para gerar o ataque. Ele joga peão na casa de D5, sacrificando o peão enquanto ataca a dama. A ideia desse sacrifício, claro, é pegar espaço, chutar a dama daqui, mas mais importante, preparar um lance como E6 futuramente para tentar expor esse rei. Por que ele sacrifica aqui, né? Porque não pode ser aceito, varia bispo por H7, ganhando a dama e expondo o rei, assim, de maneira brutal, que o checkmate seguiria poucos lances depois. Por consequência, nós temos dama na casa de B6 cheque, bispo em E3 defendendo e dama na casa de B2 cheque, seguido por rei na casa de F1. E nessa posição, o jogador de pretas está completamente ganho. No entanto, tá na hora de tirar as peças, tá não? Mas ele joga peão na casa de F5. Que é uma maneira de fechar essa diagonal. Provavelmente foi isso que ele quis fazer. Só que o problema desse lance é que, ao fechar uma diagonal, ele acaba expondo outra. Então agora a diagonal de A2 à casa de G8 será um problema. E a ideia de jogar o lance como E6 aí, que o Ballard já queria jogar antes, ganha ainda mais força, certo? Temos aqui bispo em D4 por parte do Ballard atacando a dama e atacando o bispo. E nessa posição a melhor defesa do jogador de pretas é entregar a dama e aceitar que vai perder a dama mesmo, né? Dama toma, cavalo toma, bispo toma. Você tem muitas peças pela dama que você entregou. É bem capaz que você ainda consiga vencer se coordenar essas peças de maneira correta, apesar de que você vai ter que defender um ataque bem forte por agora. No entanto, o adversário acaba capturando os peões que restam. Ele joga dama toma 2, temos bispo toma bispo e dama toma D5. E nessa posição,
o jogador de brancas está completamente ganho com o sacrifício final de peão, o último que resta, peão na casa de E6. Esse é um lance que é jogado para sacrificar o peão, para abrir essa diagonal, gerando uma ameaça de jogar torre por G7 com o tempo. Temos G6 para lidar com essa ameaça, e não obstante com o primeiro sacrifício, ele joga peão na casa de E7, sacrificando o peão mais uma vez para abrir a diagonal A2, G8. E agora o par de bispos irá cortar esse rei. Temos torre em E8, ameaçando ganhar o peão, e dama em E2, ameaçando o bispo em C4, travando a dama ao rei do adversário. O adversário tira a dama, joga a dama na casa de C5, e nessa posição o jogador de brancas possui checkmate forçado no tabuleiro. Então, aqui é o momento que eu te convido a pausar o vídeo e ver se você é capaz de encontrar a sequência que vence o jogo para as brancas. É mate forçado com o maior esperneio possível do jogador de pretas em 8 lances. Mas o mate vai vir muito mais rápido, porque esses 8 lances é se o adversário entregar tudo com cheque, né? Agora, aqui, o lance é dama B2. E não dá para parar o checkmate, não importa o que você joga. Como eu falei, o melhor para o jogador de pretas é o esperneio, entrega tudo com cheque. E dama C1, né? E isso vai atrasar um pouco o checkmate. Mas não tem como parar. A ideia geral é dama G7, checkmate. Se torre por E7, exatamente o que foi jogado. Dama em H8, check, rei na casa de F7. E agora, o ataque finaliza tudo sem um único peão no tabuleiro. Cavalo em G5, checkmate. E esse é um recorde que eu acho que é impossível de se quebrar, né? Porque só tem 8 peões para você sacrificar. Então o recorde, ele sacrificou todos os peões em algum momento ou em outro para conseguir esse checkmate, né? Foi entregando o peão para acelerar o ataque e a partida termina de maneira belíssima. É isso, pessoal. Espero que você tenha curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.